Amém, queridos. A mensagem de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos traz o tema de Fator José. O texto, nós vamos ler alguns textos aqui, mas eu quero iniciar essa ministração citando Mateus 1, do versículo 18 ao 25. Acompanhe comigo esta leitura que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Papai amado, nós te louvamos, Senhor, agradecemos porque desde o primeiro momento a tua presença é real neste lugar. Agradecemos porque hoje o Senhor nos deu o dom da vida. Iniciamos o dia te louvando, te adorando, estudando da tua palavra, e cremos que o Senhor tem muito mais para nós neste momento. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, aqui estão os teus filhos e filhas. Eu te peço, em teu nome, Jesus, usa-me como canal para instruir e entregar aquilo que está de acordo com a tua vontade, com os teus direcionamentos. Papai querido, eu repreendo todo espírito maligno sobre estas pessoas que aqui estão, todo pensamento contrário, todo pensamento de morte, de destruição. Pai, eu repreendo toda a ação de Satanás neste momento. Que a mente dos meus irmãos sejam livres agora para focar na tua palavra e para receber aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Existe na Bíblia alguns Josés, e isso deve-se ao fato que José, na época de Jesus, era um nome comum naquele tempo. Hoje em dia, dificilmente numa maternidade você vai encontrar um José no meio de tantos Arturs, Enzos, Miguels, tantos nomes novos. Dificilmente você vai encontrar um José. Olha, esse aqui é José. É difícil, né, ver isso. De acordo com a época, com a geografia daqui as pessoas vivem, o nome pode se tornar popular para aquelas pessoas. E dependendo do contexto em que elas vivem, consegue identificar o porquê da pessoa deu aquele nome, né? Ou você não saberia hoje se alguém chegasse aqui com um bebê menino de colo e dissesse assim: o nome dele é Neymar. Olha só que normal para nós, né? Nós saberíamos disso, e saberíamos o porquê também do nome. Agora, em nossa sociedade atual, algumas coisas vão ficando para trás, como perdendo o foco, e como dizem, vai saindo de moda, né? E o nome dessas pessoas, o nome das pessoas relata exatamente isso. Hoje não há mais passos de formigas que a sociedade caminha, mas ela caminha a passos largos e acelerados. Mudanças essas que devemos ficar atentos enquanto cristãos que somos. Por exemplo, já existe hoje países, pasmem vocês, que os pais dão nome para os seus filhos, nomes neutros, para que no futuro essas crianças, se assim decidirem trocarem de gênero, elas podem fazer sem qualquer problema. Agora, como eu disse no início,
temos alguns Josés na Bíblia. São 4 que eu trouxe para nós refletirmos essa noite. O primeiro, que eu acredito que todos conheçam aqui, José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo. Esse mesmo, o José do Egito. O segundo é o José de Arimateia, não tão comum talvez como todos pensem, mas que segundo o relato de Marcos, em Marcos 15:43, era um senador honrado que esperava o reino de Deus. O terceiro José, ou como conhecido na Bíblia em Atos 4, 36 e 37, era chamado de Barnabé. Ele leva até a igreja uma oferta, e a gente vai falar sobre isso, porque ele ficou conhecido como Barnabé. O quarto, como eu citei aqui no início do texto, é José, esposo de Maria. Antes de se casar com ela, Deus dá a oportunidade dele ser pai adotivo de Jesus. Os relatos da Bíblia nos permitem ter acesso a esses 4 Josés que nós conhecemos. E me chama a atenção pelo impacto que eles tiveram na sociedade local do seu tempo. Falar em sociedade evoluída e com liberdade hoje é um tanto quanto assustador para nós, se nós identificarmos o que está por trás dessa tal liberdade, dessa tal evoluída nesse sentido. Não devemos nos enganar e achar que Satanás está dormindo ou pouco agindo no nosso meio, na sociedade. Se há alguma coisa que Satanás tem, é paciência. Ele tem uma paciência imensa para cumprir com o plano dele, e ele vai esperar até o fato ou até o momento que você vai cair. Ele tem uma paciência imensa. Então aí já dá para a gente pensar, se há alguma coisa que nós aprendemos infelizmente com Satanás, é que nós não temos paciência, e ele tem. Nós queremos tudo para o já, nós queremos tudo para o agora. Nós somos invadidos a nossa mente no nossos dia a dia de que nós precisamos, como dizem os americanos, time is money, tempo é dinheiro. Nós somos invadidos por isso. Uma das áreas que ele tem buscado afetar a forma de nós pensarmos acerca de um determinado assunto, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos falamos, a forma de como nós buscamos tirar o nosso estresse do dia a dia, ele tem agido sorrateiramente, sutilmente no nosso meio, em todos os momentos. Em uma sociedade, como você já sabe, nós não vivemos numa bolha. Você e eu somos atingidos pelas coisas que acontecem no mundo afora. E como isso ocorre? Por meio daquilo que nós consumimos. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você ligue essa história no que eu vou dizer. Você conhece uma história de uma moça que, para fugir das garras da sua madrasta, ela vai para a floresta. E lá ela encontra uma casinha, e lá ela começa a se relacionar com as pessoas que ali moram. Eu estou falando da Branca de Neve. Quem não soube, quem conhece a história, cadê? Não, você contou, né? Essa aí você conhece, né? Amém, amém. Exato, a história de Branca de Neve ficou famosa não pelo original dela. Quem escreveu Branca de Neve foram os irmãos Grimm. E só que ela ganhou essa ênfase, ela ganhou notoriedade pela produtora, pela Walt Disney. No original, os 7 anões não têm nome. No original, os 7 anões não têm personalidade. Algumas alterações da versão original foram feitas para serem adaptadas também ao cinema. A forma como a princesa volta à vida, por exemplo, não é no original aquilo que a gente conhece do cinema. A forma como a madrasta, por exemplo, é punida, também não é daquela forma. O importante é ressaltar aqui que os contos desse autor, dos irmãos Grimm, eles tinham um cunho social. Eles tinham, o objetivo era mostrar que pessoas bondosas eram premiadas e pessoas más, elas eram castigadas com rigor. No entanto, hoje o que vemos na nossa indústria do cinema é algo bizonho. Em seu remake mais recente, Branca de Neve, a produtora optou por uma pessoa de origem latina, com um tom de pele não tão claro assim, apenas para
atender aos anseios de uma agenda. Os anões também não são anões, porque isso fere um conglomerado de pessoas. Há uma indústria que se move atrás daquilo que a gente proclama como fé. Se começarmos aqui a falar de diversos exemplos na música, no esporte, nos prêmios que eram dedicados apenas para as mulheres, a gente vai entender que hoje não é bem assim que funciona. Nós acharemos hoje, no rastro da nossa história, uma perda dos referenciais que nós conhecemos como sociedade. E toda essa agenda, toda essa manipulação de Satanás por trás disso, é para destruir referenciais que nós conhecemos. Uma sociedade, uma comunidade, um país, ele é formado por referenciais. Pessoas se perdem por seguirem referenciais errados. Guerras são perdidas porque quando é lançado um bombardeio e aquele referencial daquele local que precisa ser atingido está de forma errada, é gasto um dinheiro e as guerras são perdidas. Entende o que eu estou dizendo? Um referencial, ele faz muita diferença na nossa sociedade. De fato, as pessoas estão se perdendo, famílias estão sendo destruídas e a próxima geração está crescendo debaixo desse molde que o mundo está impondo para todos nós. E há um perigo aqui, porque se nós não cuidarmos da próxima geração, se nós não cuidarmos em proclamar a palavra de Deus, daquilo que ela é e daquilo que ela transforma, as próximas gerações serão perdidas. Haja visto o que aconteceu e o que acontece na Europa. No início dos anos 30, o grande movimento de avivamento era na Europa. Hoje você tem França, por exemplo, parte das igrejas hoje são boates, são bares. O evangelismo lá se perdeu ao longo do tempo. Por quê? Não se cuidaram das próximas gerações. Ou seja, por isso que nós não podemos deixar de aprender e aplicar o que a Bíblia nos ensina. É o que eu chamo, e aqui o que eu estou chamando de fator José. Porque são com histórias desses homens que eu percebo que atitudes que eles tiveram são referências para mim e para você até os dias de hoje. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o fator José nos ensina que nós precisamos ser mulheres e homens de caráter. Nós precisamos ser mulheres e homens de caráter. A história de José talvez seja uma das mais conhecidas, José do Egito. Você tem livros, ministrações, o próprio cinema já relatou isso. A história é bem conhecida. Um moço de uma família com muitos irmãos, recebe um sonho, vai contar para os seus irmãos e eles entendem que ele seria exaltado entre a família. Os irmãos se revoltam, ele acaba sendo vendido como escravo. Os irmãos falam para o pai que o filho está morto, o pai aceita porque eles entregam a túnica na qual era do próprio irmão, ou seja, era exclusivamente dele. Esse rapaz, o José, ele vai para o Egito, lá ele trabalha numa casa do guarda do faraó, começa a servir, lá ele é acusado falsamente de estupro, vai para a cadeia, revela e tem interpretações de sonhos. Depois o próprio faraó chama ele para que ele possa interpretar sonhos. Ele interpreta os sonhos e assim acontece conforme ele interpretou. E aí o faraó coloca ele no mais alto escalão para governar o Egito. Ao encontrar a família, ele concede abrigo, dando sustento e segurança. Com isso, nós observamos uma coisa interessante aqui. Claramente, o caráter de José é sensível e misericordioso. Ele tem um caráter misericordioso, ele dá segurança aos seus irmãos, mostrando que ele realmente havia perdoado aquelas pessoas. Entre tantas coisas que a vida de José pode nos ensinar, José do Egito nos ensina, precisamos ter a firmeza e a coerência naquilo que fazemos. Se eu digo que perdoo uma pessoa, os meus atos também têm que condizer com aquilo que eu digo. Se eu digo que eu amo a pessoa, eu tenho também que condizer com aqueles atos.
Se eu digo que eu amo a igreja, o meu comportamento para com a igreja também tem que refletir isso. Se você perdoou alguém, você precisa mostrar com atitudes também, assim como José fez. O fator de José também nos ensina, no segundo ponto, precisamos cuidar do corpo de Cristo. Olha o que diz Mateus 15, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. No relato de João, essa mesma cena, ao tirar o corpo da cruz, o José de Arimateia ele está acompanhado de um moço chamado Nicodemos. E os dois, eles envolvem o corpo de Jesus com aromas e com o linho, com um véu, com um manto. Como era a tradição nos usos dos judeus, eles faziam isso. Diferentemente dos egípcios, que tinham outras características de embalsamar alguém. O que vemos aqui são duas pessoas que não fizeram milagres. O nome deles não é citado depois da morte, da ressurreição de Cristo, como pessoas que vieram a proclamar o Evangelho, não foram canonizados, e tampouco foram atribuídos milagres a esses dois. Mas a atitude deles nos chama a atenção, e a gente precisa olhar isso. Eles serviram ao corpo de Cristo. E essa mensagem quer dizer para nós hoje, em 2024, que nós temos que olhar para o corpo de Cristo e cuidarmos uns dos outros. Nós temos que olhar para a igreja e nos preocuparmos quando alguém não está aqui. Nós temos que olhar, como nós estudamos no domingo de manhã, alguns dias atrás, num dia de ceia, e perguntar por que o irmão não veio só no dia de ceia. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade imensa e a gente às vezes nem passa pela nossa cabeça o que pode estar acontecendo. Às vezes a pessoa precisa desabafar, precisa falar com alguém e a gente nem passa pela nossa cabeça. Então é preciso que, assim como José de Arimateia e Nicodemos cuidou do corpo de Jesus físico, nós precisamos cuidar do corpo de Jesus hoje. O corpo de Jesus, que é a igreja. O fator de José nos ensina, no ponto 3, precisamos ser encorajados ou encorajadores. Atos 4, versículo 36 ao 37 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, como é mais conhecido, não ficou famoso entre os apóstolos pelo aquilo que ele doou. Às vezes a gente tem a falsa sensação de quanto você mais doar financeiramente, mais você vai ser exaltado. Pelo contrário, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nesse versículo prova que o seu dinheiro só serve para a obra, não serve para você ser exaltado. Não pense que quando você vai trazer o dízimo à casa do Senhor, você vai ser reconhecido pelos homens. Você vai ser reconhecido por Deus. Porque não é como disse no dízimos e oferta, não é a quantia que você traz, é como você traz. Não é a embalagem que você entrega, mas como você entrega com o seu coração. E isso tem toda a diferença. Então Barnabé mostra-nos por uma qualidade que a nossa sociedade, ele foi reconhecido por isso, que hoje a qualidade que Barnabé foi reconhecido, a nossa sociedade não reconhece mais, que é o encorajamento. Barnabé tinha essa graça de encorajar os outros. Não podemos querer levar vantagem em tudo. Nem tudo é sobre ganhar mais dinheiro. Nem tudo é sobre ter mais bens, sobre ter mais que o meu vizinho, sobre ter mais que o meu parente, sobre ser mais que o meu colega de trabalho. Não é sobre isso. Nem tudo na vida é sobre ter coisas. Nem tudo na vida é sobre ter coisas. Ao que parece, Barnabé entendia isso e ele se aproximava das pessoas sem se preocupar o que elas iriam trazer para ele em troca. Não se aproxime de pessoas apenas porque elas têm algo que você quer. Não se aproxime delas por isso.
Tente ver com os olhos de Barnabé os Saulos perdidos por aí. Barnabé viu em Paulo o que ninguém mais viu. Paulo, você sabe, nesse momento ele era perseguidor dos cristãos, mas Barnabé, depois de perceber e entender que o Senhor Jesus havia aparecido para ele, apesar dos outros verem ele, falou assim: esse aí é o perseguidor de cristão. Ele viu, não, esse cara está convertido. Ele deu testemunho de Paulo e ajudou ele a ficar firme. Seria talvez bem mais difícil para Paulo chegar onde chegou, fazer o que ele fez sem a ajuda de Barnabé. Você e eu somos detentores da verdade que é o Evangelho, as boas novas do reino. Nós precisamos aprender com este José a encorajar os outros afora. Talvez o que você pode dizer: Rodrigo, mas o que eu preciso hoje é ser encorajado. Amém, querido, aqui está a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar encorajamento. Não encontre encorajamento, não espere encorajamento dos homens, mas seja você encorajador de homens, para que você possa levar o reino de Deus. O quarto, o fator José me ensina que precisamos ser referências. Nós precisamos. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O não a conheceu aqui talvez não seja muito de um entendimento muito fácil para algumas pessoas, mas aqui é na relação íntima mesmo. Quando o texto diz aqui não a conheceu, não é que ele não a conhecia com a sua personalidade, ou não conhecia a pessoa, mas não conhecia a sua intimidade. Ele não teve relações com ela até o momento em que Jesus nasceu. Não há muitas informações quanto a José, do que ele morreu, quem eram os seus pais, como ele morreu, se ele falou algo importante para Jesus, que Jesus levou isso para o resto da sua caminhada terrena. Realmente não há muitas informações na história com relação a Jesus, mas há uma coisa que ele ensina para mim e para você. José era um homem incrível com uma extraordinária capacidade de se manter à sombra. Ele em momento nenhum se quis se autopromover. Você não vê em momento nenhum José sendo relatado como alguém que chamou a atenção para si, no sentido de: é meu filho, fui eu que eduquei, ele saiu da minha geração. Você não vê isso. Ele não precisou do papel principal para brilhar na história. Você não vai encontrar muitas falas de José. A lógica de alguém mal resolvido é que se ele não estiver no centro da festa, se ele não estiver no centro da situação, a festa parece que não tem graça. É isso que uma pessoa mal resolvida quer. Ela quer estar no centro de tudo. Alguém um dia disse que Jesus é Deus, como ele de fato é, e ele é homem como todo homem e toda mulher deveria ser. Nós deveríamos pegar o exemplo de José e deixar Jesus ser exaltado e não exaltar a nós mesmos. Em tudo na nossa vida. Em tudo. O homem que veria o mestre crescer, você tem noção disso? Quem é pai sabe, você vai ver. Esses dias a gente estava vendo as fotos das nossas filhas, e algumas eram mais gordinhas e hoje estão mais magrinhas. Não vou falar quem, mas eram. E a gente pega as fotos e vê assim: nossa, olha que diferente. Agora você imagina José vendo Jesus crescer. Ele não buscou usar o Salvador como escada para o sucesso dele, mas ele não se abalou com as críticas também. Pensa você no seguinte cenário: o vilarejo, ao que dizem os teólogos, tinha poucas pessoas no sentido de número, mas eram cerca de 1.200 pessoas, ou seja, pequeno para o nosso conhecimento hoje. E quando Maria aparece grávida, José tinha algumas opções, mas ele decidiu por uma delas.
Pense nos olhares e que eram direcionados para José e Maria. Olhares de acusação. Olha, Maria, se você pegar nas histórias, você vai ver que naquela época as mulheres casavam-se novas. E José, possivelmente, era um rapaz mais velho, de mais idade, bem mais idade que ela. Então você imagina os olhares das pessoas para José. Poxa vida, hein? Você avançou o sinal antes do tempo, hein? A mulher está grávida. Ou então alguns poderiam acusar ela, aquele filho não é de José. De fato, realmente não era, mas é de outro homem, eles deviam pensar, porque eles não sabiam de quem ela estava grávida. Então o olhar acusatório das pessoas para José fez que mesmo assim ele se mantesse firme. Mesmo assim, hoje, por pouco, pessoas tiram a vida. Se você pegar a história de algumas pessoas que tiraram a vida, mulheres novas, que tiveram suas intimidades por fotos vazadas ou por filmes vazados na internet, elas acabaram não aguentando a bronca de um erro que elas tiveram por ter se condizendo com essa situação de se deixar fotografar, se deixar filmar no momento de intimidade, que já está errado. Elas não aguentaram a pressão e acabaram se suicidando, tirando a sua própria vida. Hoje pessoas tiram a própria vida por bem pouco, por questão financeira, por achar que eu não vou dar conta, como vai ser lá na frente. Você conhece história de empresários que tiraram a vida, porque acharam que o mundo acabou. Contudo, a graça vem na medida certa para cada obrigação que nós recebemos. O favor extremo acontece quando a justiça própria termina. Deus tira de nós a idolatria, a validação humana, nos fazendo ser rejeitados. Porque muitas vezes, para ser aceito por Deus, você tem que reprovar na escola dos homens. Para ser aceito por Deus, como José foi, você precisa ser reprovado pelo aquilo que as pessoas falam. Se Deus te deu uma direção, vá nessa direção, mas tenha certeza que é a direção de Deus para você. Se você quer uma graça especial, precisa se libertar da aprovação das pessoas. Não espere a aprovação das pessoas, espere a condição de Deus. Deus, por meio do anjo, disse para José que ele teria que aguentar, segurar esse tempo. Você já parou para pensar que José poderia ter fugido? Como o texto diz, ele tentou fugir, ele pensou nisso, era uma opção para ele. Afinal, a mulher que ele ia casar estava grávida, não era pouco. Era uma desonra para quem fosse casar. Aquela mulher, talvez, mulheres naquela época, se aparecessem grávidas antes do casamento, o homem não era obrigado a casar. E elas estavam fardadas a viver uma vida de miséria, porque quem provia o lar, e o único sustento, a mulher naquela época não tinha, como hoje a gente tem, a liberdade da mulher poder trabalhar, mas naquela época não, a mulher tinha que se depender do marido realmente. Mas José não optou por essa opção. Pensa que se ele tivesse fugido, ele teria que toda vez que explicar para alguém, você não era aquele rapaz que estava destinado ou estava prometido para casar com a Maria? Aí ele tinha que explicar toda vez, então, é porque apareceu um anjo e falou que ela ia ficar grávida. Eu não acreditei nessa história não. Pensa que loucura para a época, a pessoa falar, até talvez hoje, né? Se alguém falar assim, não, é que apareceu um anjo para mim, a maioria das pessoas não vão acreditar, mas para aquela época muito menos. Ele tinha que recontar essa história uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todo mundo que fosse perguntar para ele ia recontar essa história. Agora, a pergunta é, será que eles iam acreditar? Possivelmente não. Provavelmente as pessoas não acreditariam nele. Não acreditariam nele. Mas José fez algo que é crucial para nós aprendermos com ele. Ele assumiu responsabilidades. E é aqui que separa homens de meninos, mulheres de meninas, adultos de crianças. Adultos assumem responsabilidades. Adultos
sabem onde vão pisar, procuram fazer o máximo com excelência o que estão dispostos a fazer. Querido, você está disposto a fazer alguma coisa, faça com excelência. Não espere as melhores condições para você fazer. Faça o melhor com aquilo que você tem, para que quando você tiver algo melhor, você faça melhor ainda. Há algo mais no currículo de José que nós precisamos destacar aqui. Ele tem uma aguça espiritual incrível. Se você lembra da história, ele teve um sonho para instrução de receber Maria, como a gente viu. Depois ele sonha para fugir do Egito. Depois ele sonha novamente que ele tem que voltar. Assim deveria ser conosco, buscar o direcionamento de Deus para tudo na nossa vida. Para tudo. Você quer mudar de emprego? Você já orou para Deus para mudar de emprego? Você quer fazer uma faculdade? Você já orou para Deus para que Ele abençoe e que te mostre que realmente esse é o caminho? Você já orou para Deus pelo seu namoro? Você está de olho numa menina, você quer namorar? Você já orou para Deus? Ou para um menino? Você quer casar? Você planeja casar? Você já orou para Deus prover tudo na sua vida e mostrar realmente que o caminho é esse? Nós precisamos depender 100% de Deus e não dos homens. Precisamos depender dEle. O fator X é um termo que é muito usado em diversos contextos, mas em geral refere-se a uma variável desconhecida, uma imprevisão que influencia um determinado resultado, um determinado. É isso que os homens aí fora, no mundo corporativo, chamam de fator X. O que entendemos que o fator José é que, apresentado na Bíblia, foi aplicado e vivido para cada um de nós. A sociedade começa a se mudar por meio dessas referências, desses Josés, porque na nossa família serão referências para o mundo. Se eu aplicar esse fator José na minha vida, na minha família, a minha família vai ser transformada e vai impactar outras famílias. Famílias desejarão ser igual à sua família, não pelo que você tem, mas pelo que a sua família é em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que esses homens eram referências naquele tempo e nós precisamos usar eles como referência. A nossa maior referência é Jesus. Nós falamos hoje de manhã, retire a morte de Jesus da história do cristianismo, não há por que nós estarmos aqui. Retire a ressurreição da história do cristianismo, não há por que nós estarmos aqui. Então nós estamos aqui porque nós sabemos que Ele é o referencial para nós hoje. Ele foi referencial para as nações ontem, Ele é referencial para nós hoje e será referencial para as nações amanhã também. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.